Há textos na palavra do Senhor, na Bíblia, que são centrais. E se você percebeu toda a nossa liturgia hoje, depois você pode ler o boletim em casa, você vai ler os versos, os hinos, tem toda uma temática que é direcionada para a centralidade da cristologia, centralidade do ministério da obra de Cristo, objetivo pelo qual Cristo passou por aqui, que foi a sua morte, daquele madeiro. Nós vamos hoje cumprir, irmãos, o motivo cabal pelo qual Jesus Cristo, o Logos, se encarnou na natureza humana. Porque Jesus, ele sempre teve a natureza divina. Ele não precisava vir. Ele sofreu tanto como ele sofreu. Jesus, como a nossa natureza, eu posso ter certeza, ele sofreu muito mais do que todos nós já sofremos na nossa vida. Se há algum sofrimento na sua vida, se há alguma dor na sua vida, Jesus sofreu muito mais. Ele é o exemplo, ele é o modelo. E sinceramente, ler a morte de Cristo, ler o seu sepultamento, para nós cristãos é dizer: obrigado, Jesus, porque o Senhor foi até o fim. O Senhor cumpriu o seu chamado, o seu propósito, o motivo pelo qual ele se encarnou, sendo ele Deus. Ele sofreu em teu lugar. Ele sofreu em teu lugar. Lucas capítulo 23. Os dois últimos assuntos. A morte de Jesus. Já era quase a hora sexta, e escurecendo o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar e a bater nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. E eis que certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, que esperava o reino de Deus, e tendo procurado Pilatos, pediu-lhes o corpo de Jesus, e tirando o madeira, envolveu um lençol de linho, e depositou num túmulo aberto em rocha, aonde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo foram ali depositados. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamo, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Irmãos queridos, nosso objetivo é apresentar a morte, o sepultamento de Jesus. Quase não precisaria estarmos pregando nesse texto, porque para nós que somos eleitos, somos cristãos, somos salvos, redimidos do Senhor Jesus, essas duas cenas precisam estar vividas na nossa mente. É a centralidade da nossa fé. Se eu não creio na morte e ressurreição de Jesus, que abre o capítulo 24, eu estou perdendo tempo. Eu estou brincando de ser crente. Eu estou brincando de ter uma fé num Deus vivo, ressurreto,
que está presente aqui entre nós. O quanto você sabe desses dois textos na sua existência? O nosso momento nessa noite de reflexão é como a glória de Deus é reconhecida na morte de Cristo. Desde a encarnação, do nascimento de Jesus Cristo, aquele bebezinho que não teve lugar para ele ficar, para ele nascer, o anjo disse a Maria, a agraciada, e o seu nome será Jesus, e os magos do Oriente, procurando aonde estava Jesus Cristo, desde esse primeiro momento do nascimento de Jesus, tudo que vai acontecendo é para culminar nessa cena, desse fato, a morte de Jesus Cristo e o seu sepultamento. Até esse momento final, é possível ver a glória de Deus, reconhecida notoriamente na morte do próprio Filho unigênito. Mas, vamos lá, exercitar o que a gente faz. Fale com Deus. Senhor, eu quero ouvir alguma coisa que possa sacudir meu coração, que possa iluminar a minha mente. Senhor, eu quero entender como estava o sentimento do doutor Lucas, do médico Lucas, do cientista Lucas, do pesquisador Lucas, ao escrever esses capítulos finais para o seu amigo Teófilo, amigo de Deus. E que eu possa aplicar o que o Senhor vai revelar ao meu coração, essa semana, nessa noite, na minha vida, até Jesus voltar. Momento para você falar com Deus, ter intimidade com Deus e pedir, Senhor, ilumina. Lança a luz da minha mente, essa luz do meu coração. Pai Celeste, se nós não reconhecermos a Tua glória, a centralidade do Evangelho, a importância, Pai, da morte de Cristo, de nada terá valia, Senhor, ou significado a minha fé. Mas seus filhos estão aqui orando, tua igreja reunida nessa noite, pede uma palavra especial. É isso, Senhor, é o que eu peço, uma palavra especial ao meu coração e ao coração dos teus filhos nesta noite, em analogia com a morte de Jesus e com o seu sepultamento. Fale aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amados, olhando o contexto anterior, quando observamos no contexto anterior, que foi do versículo 27 até o versículo 43, onde Jesus, ele está entre os malfeitores, havia uma pergunta a ser respondida, porque aquela inscrição estava sobre aquela cruz: este é o rei dos judeus, em letras gregas, verso 38, romanas e hebraico. No domingo passado falávamos sobre a inscrição dessa frase, e vimos que foi colocada na cruz de Cristo durante a sua crucificação, e que agora esses relatos dos evangelhos sinóticos trazem esta inscrição para que alguns motivos fossem bem pontuais. Vimos motivo político legal, ironia e provocação, e claro, o significado religioso. Para todos nós tem toda uma importância do ponto de vista cristão. É muito profundo esta declaração, sendo uma verdade espiritual e um reconhecimento involuntário do papel de Jesus como Messias, o Rei prometido a Israel. Porém, nessa noite, meus irmãos, nosso resumo é: Deus não é o autor do pecado e nem pode aprová-lo. Quando estivermos terminando esse conteúdo, nós veremos que em nenhum momento Deus criou o mal
que se não fosse dessa forma, todos nós estaríamos julgados pela sua ira, condenados. Se não fosse a morte de Cristo, ninguém seria salvo. Calvário, a morte de Jesus, ela é tão central que todos os evangelhos mencionam. Mateus capítulo 27, só você ver aí abaixo, o título 45, 56, Marcos 15, 33 a 41, e o outro evangelho que é diferenciado, que é o evangelho de João, capítulo 19, 28 a 30, também expõe a morte de Jesus. O povo estiver ali olhando, os líderes estiveram zombando do mestre, os ladrões estiveram insultando Cristo, porém um deles se converte e recebe a maravilhosa certeza de salvação naquele momento, naquela hora, naquele dia. E quem é que não queria ser e ter ouvido o mestre? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse ladrão teve toda a certeza e toda a promessa de que estaria com Cristo, que passaria da morte para a vida. Jesus havia proferido suas primeiras palavras, e as suas primeiras e duas que Lucas relatam, contém-se no versículo 44 e 45, e dele subitamente a própria terra, que é uma revelação natural de Deus. É importante demais olhar para essa terra, para a natureza, e não esquecer do negócio, meus irmãos, que é a revelação natural. Eu estava vendo um comentário do presbítero Adalto, procure na internet, presbítero Adalto Lourenço, já faleceu, um cientista da Igreja Presbiteriana no Brasil, alguém que trabalhou uma nova teoria correlacionada com a teoria do criacionismo. Ele trata agora o DNA de Deus, a assinatura de Deus, um homem com uma mente tão maravilhosa que a gente disse assim: Senhor, por que tu levaste? Queria deixar esse homem um pouco mais com a gente, mas o Senhor Deus recolheu, e ele faz uma analogia de Gênesis capítulo 1, capítulo 2, Gênesis capítulo 21 e 22, e ele fala a respeito desses capítulos, desmistificando toda a mitologia que existe nesses capítulos, comprovando a existência de Deus pela ciência. Nós temos que olhar para essa natureza e temos que entender que essa natureza prega, apresenta Deus. Essa natureza apresenta Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Irmãos queridos, olhem para a natureza e entenda que a natureza manifesta a glória de Deus. E não foi assim nesses últimos momentos de vida de Jesus nesta terra. Veja, era quase a hora sexta, escureceu-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. A terra se torna escura. Amós capítulo 8, verso 9, o próprio fato que faz menção dessa escuridão mostra que teria sido intensa e inesquecível. Além do mais, ocorreu quando menos se esperava, ao meio-dia e durante as 3 horas da tarde. Uau! Aliás, era isso que o povo queria, um espetáculo. Era tudo isso que o povo queria. Faça um milagre, cure alguém, o Senhor é o Rei, então o Senhor tem poder. Faça alguma coisa. Imagine você no meio daquela multidão, cético, querendo ver algo sobrenatural, e na morte de Cristo
meio-dia, tudo fica escuro. Nas Escrituras, a escuridão muitas vezes é símbolo de juízo. Não foi só nesse momento que isso acontece. Isaías 5, 30, 62, Joel 12, 30, 32, Apocalipse 6, 12, 17, falam de um juízo de Deus. Sem sombra de dúvida, era um juízo de Deus. Pensando em sua morte iminente, o próprio Salvador dissera que estava dando e estava para dar a sua vida e resgate de muitos. Marcos 10, 45, Mateus 20, 28, a centralidade da fé, a centralidade da nossa vida, da nossa relação com Deus, da nossa crença é que a partir de então, Jesus se ofereceu em meu. A agonia sofrida por nosso Senhor durante essas 3 horas foi realmente tamanha que pronunciou as palavras explicativas que se encontram em Mateus 27, 46 e Marcos 15, 34, mas que não se acham registradas em Lucas. Lá você lê: meu Deus, por que me desamparaste? Você pode imaginar a agonia de Jesus? O pecado da humanidade, o peso da humanidade. E quando eu digo humanidade, eu digo das pessoas que já viveram, das pessoas que estão vivas, como eu e você, e das futuras gerações que as mães gerarão e colocarão nesse mundo sob a marca do pecado original, e que Cristo, somente Cristo, pode e poderia levar sobre ele. O peso de todos caíram sobre Cristo. A agonia sofrida por Senhor Jesus foi tamanha que ele então ora ao Senhor e diz: meu Deus, por que me desamparaste? Verso 45, a parte B do verso 45, a cortina do santuário se rasgou em 2. Isso refere-se ao véu exterior que ficava entre o santuário e o resto do templo, ou o véu interior que ficava entre o lugar santo e o santo dos santos. Que véu é esse? É preciso ler Hebreus capítulo 6, 19, 9, 3, 10 e 20, e todos esses textos vão se referir ao véu interior. É natural pensar no segundo véu, ou o véu interior, no momento em que Cristo, essa cortina parte-se repentinamente entre 2, de alto a baixo, como relata Mateus e Marcos. Isso acontece às 3 horas da tarde, quando os sacerdotes estariam oficializando no templo. Então rasga-se o véu, e aquele que era o ministro, o sacerdote, os santos dos santos, é exposto a todos. Porque santo e justo só o Senhor Jesus. Nenhuma oferenda, nenhum animal, nenhum sacrifício, a partir de agora, substitui o sangue de Jesus derramado naquela cruz e o ofício voluntário do Mestre para resgatar. Verso 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isso, morreu. As palavras finais por meio do qual o Salvador, ele cita o Salmo 31, verso 5. Eu quero dizer, irmãos, que domingo tem sido realmente um refrigério, um bálsamo para a nossa vida, ouvir sermões dos salmos, sermões que mexem conosco. Os salmos são expressões do nosso viver diário, como por exemplo hoje você aprendeu como deve ser a sua oração matutina, a sua oração do primeiro momento que você acorda. Os salmos
Salmos nos ensina a fazer diferenciação entre o justo e o ímpio, o que é certo e o que é errado. E muitos dos salmos são mencionados pelo próprio Cristo. E o Salmo 31:5 confia a sua alma aos cuidados do seu Pai. É uma bela virtude. E veja, primeiro, retém, confia o meu espírito. Isso significa que o Salvador morreu uma única vez para satisfazer a justiça de Deus e salvar os eleitos. Eu não estou preocupado com os ímpios. Eu não estou preocupado com os não eleitos. Mas eu estou preocupado com você que está aqui. Que domingo após domingo vem ouvir a palavra, se envolve na religião, se envolve na fé, tem certeza da fé salvadora. Eu estou preocupado, como diziam os puritanos, com os eleitos. Com você, meu irmão, solidifique a sua fé, retenha a confiança em Cristo, deixe o teu espírito cada vez mais entrar em comunicação com o Espírito Santo, tenha fé, coragem. Foi isso que Cristo faz nesse momento. Tinha que ser um sacrifício voluntário. O próprio fato de Jesus pronunciar essas palavras em alta voz também revela que Ele dera a sua vida de bom grado e voluntariamente. João 11:10, 11, 15. Voluntariamente Cristo se ofereceu por você, por essa igreja, pelos eleitos, por aqueles que vão vir, por aqueles que são salvos. Antes da fundação do mundo, você tem essa promessa de Deus. Mas o Salmo 31:5 acrescenta a palavra significativa, Pai. Não encontrada melhor no Salmo, mas encontrada aqui, Pai. A importância, citamos acima, satisfaz a ira, porque quando você vê aqui no verso 46, ele clamou em alta voz, Pai. Ele está falando assim, Pai, está cumprido o meu propósito. Já cumprido o meu propósito. Sabe de uma coisa, irmãos? O quão maravilhoso é você passar por essa vida e entender o propósito de Deus e o chamado de Deus para a sua existência. O quão importante, irmãos, um dia a gente olhar para tudo e dizer assim, combati o bom combate, guardei a carreira. O quão importante é você chegar e falar assim, Deus, me chamaste para ser um missionário, um vocacionado. Deus, me colocaste em Santa Maria, tu me colocaste em outras partes que o Senhor pode te levar. E lá, Pai, eu cumpri o teu chamado, eu fiz discípulos, eu anunciei o Evangelho. Pai, obrigado. Ele chega e diz, Pai, nas tuas mãos. Omite a frase que vem imediatamente, em seguida no Salmo, a saber, tu me redimiste. No caso de Cristo, aquele que, sem pecado, essa redenção não era necessária nem mesmo era possível, porque Cristo nos redimiu de todo o pecado. Levou sobre ele todos os nossos pecados. As palavras finais de Lucas 23:46, a saber, e ao dizer isso, irmãos queridos, o mestre morre. É isso mesmo. O que você faria para que aquela pessoa que você mais ama não morresse? Você já passou pela dor do luto? Eu já passei. E quando você olha aquela pessoa no caixão inerte, você sabe que você não pode fazer mais nada. Ele não vai te ouvir porque ali é a sua matéria. Ele não vai ressuscitar.
talvez o sentimento da mãe Maria, talvez o sentimento da Joana, talvez o sentimento da Madalena, talvez o sentimento de alguns discípulos de João, que eram os mais chegados. Ah, meu Senhor, por que tu morreste? A morte é algo difícil de se lidar. Para alguns irmãos, há um desespero, porque perderam-se muito tempo para dizer que ama, perderam-se muito tempo para firmar vínculos afetivos, perde-se muito tempo com questões secundárias, com brigas, com discussões, com separações. Quando foi a última vez, meu irmão, que você disse para sua mãe: mãe, eu te amo, deu um beijo gostoso na testa da sua mãe, trabalhou, fez algo que agradasse sua mãe, seu pai, seu esposo, seu filho? Ninguém pensa que pode ser os últimos momentos. E quem estava ali agora era Jesus. Não haveria mais a multiplicação dos pães, não haveria mais a transformação da água em vinho, não haveria mais cegos vendo, não haveria mais pessoas sendo curadas, leprosos sendo curados, não haveria mais o mestre dando duro em João, em Pedro, não haveria mais a companhia do mestre pessoalmente, fisicamente, e nem para a gente, nem para essa igreja que está aqui. A morte de Cristo é uma coisa muito séria. A igreja muitas vezes não valoriza a morte de Cristo, porque sem a morte de Cristo não haveria remissão de pecados. Claro que a gente vai falar da vida, da ressurreição, isso é maior. Mas se eu não valorizo a morte de Cristo, alguma coisa está errada com os meus sentimentos. Serenamente, calmamente, na mente e no coração de Jesus, naquele momento em que a sua alma partiu dessa terra, havendo consumado plenamente a obra intertrinitariana, a obra do Pai que lhe dera confiar, João 17,4, ele desfrutou plenamente da paz de Deus, que excede toda a compreensão, como diz em Filipenses 4,7. E quando chegar a sua hora, quando terminar o labor da tua vida, e quando você estiver vivendo os últimos momentos desta vida física, você vai dizer assim: Pai, nas tuas mãos, entrego-te, sem medo, sem medo, sem histeria, porque Jesus é. Irmãos, tanatologia é o estudo da morte. Tanatologia são os últimos momentos em que a pessoa está fazendo a transição da vida para a morte. Eu, quando estava para concluir meu curso de teologia, eu ia escrever nessa área. Eu li muitos livros, fiz algumas pesquisas, e aquilo que o Salmo diz: preciosa é a morte dos seus santos, é uma realidade para aqueles que têm fé, para aqueles que têm certeza, confiam no Senhor, para aqueles que serenamente dizem: Senhor, o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor, eu não tenho que me preocupar nesse momento. Você vai ter visões maravilhosas. Você vai estar com Jesus para isso. Pai,
suas mãos entrego-te hoje. Verso 47, vendo o centurião. Aquele centurião viu como Jesus procedeu mediante as provocações, as provações, as zombarias, além de suportar toda a dor que sofria. Aquele centurião ouviu esse grito de serena resignação antes da morte de Cristo, grito que para ele era de confiança, que para o centurião jamais seria esquecido. Esse legionário, comandante de 50, não era judeu. Seu coração não fora endurecido como aqueles que estavam contra Jesus, os judeus, como o coração de muitos que estavam ali, dos líderes que estavam ali. Esse centurião, além disso, ele viria e teria sentido como até mesmo a natureza reagiria antes da morte de Jesus. Aquele centurião, ele traz na sua mente o terremoto, as rochas que se partiram, a abertura dos sepulcros. Em texto como de Mateus 27, 51, alguns na morte de Cristo são ressurretos, e de repente, você imagine, você perdeu um ente querido lá em Jerusalém, e de repente os túmulos se abrem, e bate na sua porta alguém que já tinha falecido 15 anos, tal. É isso. Como é que você reagiria? A Bíblia fala da ressurreição de outros. Portanto, ele começou a louvar e a glorificar a Deus. Certamente essa foi a pública profissão de fé mais verdadeira no apagar das luzes, na morte de Cristo. Alguém que faz a transição, veio no final, verso 47, a pública profissão desse centurião é verdadeiramente: este homem era justo. Era justo. Ele reconhece a justiça de Deus. Ele declara o que diz os textos de Mateus 27, 54, 15 e 39. Certamente este homem era o Filho de Deus. E sem dúvida ele deve ter feito duas declarações, proclamando que Jesus era tanto Filho de Deus quanto um homem justo. Veja se não é isso que espera-se de alguém que faz a sua profissão de fé. O reconhecimento de Cristo. Verso 48. Todas as multidões reunidas para esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Foram 3 horas de trevas, terremotos, a partir das rochas, a abertura dos túmulos. Isso acontece por conta de Jesus. Inclui as palavras de confiança em seu Pai Celestial e perdão para os homens. Além disso, muitas dessas pessoas, amados, teriam sido dominadas por um profundo senso de culpa. Aliás, a gente precisa cultivar mais essa questão da culpa. Eu sou culpado pelos meus pecados. E provavelmente muitos que estavam ali teriam repetidamente dito: nós fizemos, nós matamos isso. Isso eles tinham razão. Porque hoje, ao olhar para a nossa natureza, irmãos, justificada e redimida em Cristo, esse sentimento tem que bater, tem que estar latejando na nossa mente, batendo no nosso coração: eu sou culpado pela morte de Cristo. Eu sou culpado pela morte de Cristo. Ao regressar à cidade, começaram a bater no peito, num ato de auto-recriminação. Lucas 18, 13, 23, 27. Há um teólogo chamado Leslie que diz o seguinte: ele expressa o seguinte sentimento: teriam ido eles para ver um espetáculo, e se vão
por um sentimento de pesar. Queriam ver o show, mas o show primeiro foram aqueles que estavam ali. Eles saem da leitura, o sentimento de culto, irritantemente na mente daquelas pessoas. Quando você lê Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, não é à toa que menos ou mais de 3.000 conversões vão acontecer. Porque também ajuda a explicar a vacilação temporária da parte das autoridades judaicas em perseguir os seguidores de Jesus. Mas esse senso de culpa vai crescendo e corações vão se derretendo diante da palavra de Deus e conversões em massas começam a acontecer. Verso 49, o que você tem aqui agora é que quem eram esses conhecidos que estavam em pé e à distância? Quem eram os conhecidos de Jesus? Os discípulos eram conhecidos de Jesus. As discípulas, as mulheres que cuidaram do ministério de Jesus agora estão de longe observando. Não são as filhas de Jerusalém nem mais. Agora são as mulheres que cuidaram do ministério de Jesus, como os discípulos. Estavam distantes. A pior coisa, meus irmãos, é o Cristo está comigo. Você já teve medo alguma vez na sua vida? Um cristão que tem medo, ele segue Jesus distante. A consequência foi a morte de Cristo na cruz, e automaticamente eles disseram: vamos ficar observando de longe. Porque se a gente se aproximar, vai somar para a gente. Nós vamos morrermos. Mas é interessante que o verso 49 começa a colocar algumas personagens de homens que nem eram conhecidos como discípulos de Jesus, mas que estavam mais próximos. Enquanto os discípulos estavam distantes, as mulheres estavam distantes, nós temos uns 50, algumas pessoas que estavam mais perto. Quem eram esses conhecidos que estavam bem perto do Senhor Jesus? O Evangelho de João, sabemos que os discípulos que ele amava estavam distante, não estava perto. Mas na passagem, irmãos, aqui nós começamos a ver e a explorar essas ocorrência desses homens. Nós temos primeiro José com referência a Arimateia. Quem era José? José era um membro do concílio. José, ele era da Suprema Corte Judaica, ele era um ministro, ele era alguém influente, de conformidade com Marcos 15, 43, ele era um membro eminente, altamente respeitado, proeminente no meio daquele conselho, alguém cuja palavra tinha muito peso. Mas aonde estava José? Ele era caracterizado como um homem bom, reto de coração. Ele era um tipo Barnabé, que a gente gosta de falar, um Barnabé. Atos 11, 24. Ele provou a sua bondade de coração, a sua justiça, a sua honestidade. Ele não consentiu na decisão e na ação do Sinédrio. Ele foi contra a ação, foi voto vencido. E provavelmente, intencionalmente, José permaneceu ausente da reunião em que decretou os atos mais terríveis que o nosso mestre haveria de sofrer. Ele era natural da Arimateia, cidade dos judeus. E isso provavelmente, meus queridos irmãos, significa que ele era oriundo de Ramá, Alto Ramá, cidade de Samuel. Na antiguidade ficava perto da tribo de Efraim, estava localizada a cerca de 32 quilômetros a noroeste de Jerusalém. E veja o que José faz.
ele vai procurar Pilatos. Ele faz um pedido a Pilatos. Eu quero o corpo de Jesus. Por que José pede o corpo de Jesus a Pilatos? Ele pede o corpo de Jesus para dar uma sepultura honrosa. Versos 53, 54, as palavras ele baixou, não pode significar que José fez tudo sozinho. Ele tinha ajudantes, e um deles era Nicodemos. Você sabe quem é Nicodemos? Leia João que você vai descobrir quem é Nicodemos. 19, 39, 42. Sumo sacerdote Nicodemos era alguém fora da curva, enquanto os outros tinham prazer em matar Cristo. Nicodemos estava lá pedindo o corpo de Cristo. Isso provavelmente inclui que no mês que foi lavado, o corpo de Jesus foi tratado. Sangue, ferimento, sujeira, eles lavaram. O homem mais rico. E o sumo sacerdote agora pega aquele corpo moído, ferido, massacrado, eles tiram da cruz. Os três evangelhos afirmam que o corpo foi envolvido em faixa azul. Era o corpo de Jesus. À medida que o linho era enrolado, bem justo, bem apertadinho, ao redor do corpo, e cada extremidade, o cadáver era ungido com um misto de mirra e aloés, elementos doados por Nicodemos. Nicodemos doou aromas ao corpo de Jesus. Observe que respeito ao cadáver, ao corpo de Jesus, como esses homens trataram. Primeiro, amados, era um novo sentido de que nunca foi usado, o lugar era novo, nenhum corpo, nenhum mortal, ninguém havia usado a corpo de Jesus. A corrupção e a decomposição humana jamais havia entrado naquele lugar, pecado nenhum havia contaminado a gruta de Jesus. Era um lugar adequado de repouso para o corpo do Senhor. Em conexão com isso, leia 19:30, outro sobre o qual ninguém havia lutado, era algo realmente novo. O sepulcro era de propriedade de José. Alguém havia comprado aquela rocha. Além disso, ele mesmo havia lavrado, ou fizera lavrar na rocha. Ele abriu a rocha, ele preparou aquele lugar. Mateus 7,60. Isso está em ligação com Isaías 53, que diz lá: como os ricos esteve na sua morte. Não podemos esquecer que José era um homem riquíssimo. Ele tinha influência do lado. À luz de 24:2, vamos ler ainda: uma pedra foi posta para cobrir a entrada do túmulo. A respeito dessa pedra, Mateus 27:60, Marcos 15:46, João 21, expressa que não era uma pedrinha qualquer. As mulheres não teriam como remover aquela rocha, aquela pedra. Elas vão cedo para ver o corpo de Jesus, e a caminho elas começam a pensar: e agora, como vamos girar aquela pedra? Não tem como, era uma rocha pesadíssima, como uma grande pedra de caminho. Do versículo 55
ao 56, que é caminhando para o final do nosso texto, ainda que não haja nada que indique que as mulheres, veja no 49, tenham alguma forma ajudado a tirar o corpo e a sepultar o corpo de Jesus, lemos que estiveram muitíssimo interessados no que estava ocorrendo. Eu louvo a Deus, irmãos, pela vida de vocês, irmãos. Nunca perca aquilo que Deus deu para vocês e não deu para a gente, homens. É claro que não são todos, toda a regra tem exceção. Mas as mulheres têm uma sensibilidade tremenda. Conseguem prever ou antever coisas. Enquanto José e Nicodemos agiram, porque tinham poder aquisitivo, as mulheres esperaram girar o tempo, mas elas falaram assim: nós não podemos deixar o corpo de Jesus do jeito que está. Nós temos que tratar do corpo de Jesus. Nós temos que dar um jeito de ir no bazar, no mercado, comprar aromas, preparar o corpo de Jesus. Elas pensaram em fazer isso, comprar especiarias, perfume, mas tão perto estavam o início do sábado que não puderam fazer todas as preparações necessárias antes de iniciar o dia de descanso. Não deu tempo, não tinha como. Durante o dia, em estrita obediência ao mandamento, descansar. Era o que a lei diz, firmar. Agora o sábado estava encerrando. E elas, por conseguinte, agora eram mais de 6 horas depois do sábado, o comércio já estava aberto, a vida voltava ao normal. Lembra que os discípulos foram conversando no caminho de Emaús, tudo voltou ao normal depois da morte de Cristo. Eu quero dizer uma coisa para você: depois que você enterra o seu ente querido, você tem que voltar à sua vida normal. Você volta a trabalhar, você volta a comer, você vai voltar para casa, você vai ter que enfrentar o quarto onde o falecido dormia, você vai ter que ver a roupa dele, você vai ter que doar a roupa dele, você vai ter que se desfazer de algumas coisas. A sua vida após a morte volta ao normal. E foi o que aconteceu. Jerusalém, mais um morreu. Mais um. O comércio estava lá, mas as mulheres estavam preocupadas com o corpo de Jesus. Sabe, meus irmãos queridos, quando a gente olha para a confissão de fé do Westminster e a gente entende que a providência de Deus, até nesse aspecto, ela é visível. Isso não por uma mera permissão, mas por uma permissão tal que para os seus próprios e santos desígnios, sabe poderosamente os limita, regula e governa em uma múltipla dispensação, mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, e que sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado, nem pode aprová-lo. Em síntese desse tópico 4 da confissão de fé sobre a providência, a própria morte do Senhor Jesus foi uma providência de Deus para você e para mim, para a sua igreja. 1 João 2,16, porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Salmo 50, verso 21, tens feito essas coisas e eu me calei, pensava que eu era teu igual, mas te admirei e porei tudo à tua vista. Eu sou o que sou, eu sou Deus Todo-Poderoso. Tiago 1, 13 e 14, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando é saudável e seduz. Portanto, irmãos,
inserimos e entendemos que Deus, Ele não é o autor do pecado. Deus não foi o autor. Deus foi aquele que providenciou a justificação de todos os pecados, através da morte de Cristo. Eu quero concluir a nossa reflexão nessa noite. Como a glória de Deus é reconhecida na morte de Cristo? Responde essa pergunta. A glória de Deus é reconhecida de forma profunda e abrangente na morte de Cristo, particularmente pela maneira como o sacrifício de Jesus reflete os atributos divinos como amor, justiça, misericórdia e sabedoria. Aqui estão os pontos centrais que mostram como a glória de Deus se manifesta na morte de Cristo. E esses aspectos da morte de Cristo revela a glória, a doxa de Deus, ao demonstrar como Ele ungiu o seu amor, a sua justiça, a sua sabedoria, para que eu, pecador, fosse justificado e fosse salvo pelo caráter de Deus. Eu quero dizer que é muito sério falar sobre a morte de Cristo. Se você ainda não parou para ponderar isso, não deve. Tratamos meramente a morte de Cristo na Semana Santa. É na Semana Santa que a gente trata desse assunto e depois passamos 300 e poucos dias sem entender, sem lembrar, sem valorizar a morte de Cristo. Hoje, quando eu olho para esse aspecto fundamental do sermão, eu aplico a minha vida, eu digo o seguinte: Jesus exclamou em alta voz: Pai, em tuas mãos confio o meu espírito. Amados, quando disse isso, Jesus morreu. A teologia lucana de Lucas significa que ele disse assim: tinha que morrer. Pai, eu tenho que morrer para a igreja presbiteriana de Santa Maria. Eu tinha que morrer. Lucas considera que a morte de Jesus é um imperativo divino, como um resgate pelo pecador, que traria salvação todos aqueles que o Pai havia dado. Agora, irmãos, domingo que vem a escola dominical, principalmente você que não tomou a ceia. No horário da escola dominical, domingo que vem é dia de Santa Ceia. E nesse momento a gente faz uma análise da comunhão. Eu fico pensando o quanto Lucas e Paulo conversaram. Porque Lucas foi o melhor amigo de Paulo. E a linguagem de Lucas e Paulo em relação à Santa Ceia, à Eucaristia, é a mesma. Ambos expressam um sentido único. Quando ele diz assim: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é dado em favor de vós. O que Lucas e Paulo estão falando? Que linguagem idêntica de ambos. Eles estão falando assim: sem a morte de Cristo, ninguém teria comunhão com Deus. Amados, essa semana você precisa ter alguma coisa na sua mente. Eu gostaria que você pensasse como José de Arimateia pensou, como Nicodemos pensou, como as mulheres da Galileia pensaram. Saíram do distanciamento e se aproximaram de Cristo, ainda que fosse o corpo de Cristo. Eu quero que você, em seu coração, em sua vida, em Cristo, porque em Cristo não há masculino, homem, não há feminino, só mulher. Em Cristo há o gênero humano criado à imagem de Deus. Deus te ama profundamente como você é. Se aproxime dele com respeito. Os inimigos temiam que os discípulos de Jesus roubassem o corpo. Não foi preciso, ele ressuscitou, ele está vivo.
José de Arimateia providenciou um sepultamento honroso para ele. E as discípulas fizeram o giro. Última palavra desse sermão. Quem está seguindo a distante não faz isso. É preciso estar perto de Jesus. Onde você está hoje? Distante ou perto? Ainda que seja um pouco de Jesus. Se você está perto do Senhor Jesus. E a gente sabe, irmãos, que Ele está vivo. Ressurreto. Mas por que você está distante? Hoje, nessa noite, quantos querem se aproximar de Cristo? Com sinceridade. Abaixe sua cabeça. Ore ao Senhor. E diga a Jesus: eu não posso seguir de longe. Eu preciso estar perto de Ti, Senhor. Eu preciso de sensibilidade espiritual. Eu preciso, Senhor, respeitar. Respeitar. Porque o Senhor é real. Olha o Senhor. Talvez você tenha andado ultimamente tão distante de Jesus. E tudo que Jesus quer é: venha, filho. Venha, filho. Eu estou contigo. Eu te conheço antes da fundação do mundo. Eu morri por ti. Descanse nele. Confie nele. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Olha para ele. Conte ao Senhor. Pai, eu coloco nas tuas mãos a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Obrigado, Senhor, porque a centralidade do Evangelho não limita somente na tua morte, mas na vida e na ressurreição. Mas é importante saber pensar no seu sacrifício. Não existe nenhuma prova maior do que essa. Não há prova de amor comparável àquilo que Cristo fez por nós. Não há prova de amor de marido, de esposa, de filho, de vó, de avô. Não existe nada maior do que a declaração do amor de Cristo por todos nós. Cristo comprou cada alma, cada servo, cada serva. Obrigado pelo teu sacrifício, Jesus. Obrigado. Em nome do Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus.